Meus irmãos, bom dia para vocês, a graça e a paz. Como o pastor Adriano falou, hoje é um domingo especial, domingo em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus e por causa disso nós também comemoramos a nossa própria ressurreição nele para a vida eterna. A minha mensagem, o tema do meu sermão dessa manhã é aos que têm sede. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Acompanhem, por favor, a leitura até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém. Pai, fala ao nosso coração, por meio da exposição da Tua palavra, fala ao coração de todos aqueles sedentos, porque aos que têm sede, ó Deus, que esta palavra se dirige a todos aqueles sedentos espiritualmente e que carecem de um Salvador, como nós cantamos agora há pouco. Fala, Deus, ao coração de todos nós, mesmo aqueles que já foram saciados e hoje são uma fonte a jorrar. Que lembremos também que somos responsáveis não só a comunicar a respeito desta água da vida, mas nós mesmos sermos uma fonte a jorrar de bênção e de vida para este mundo. Resplandece, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua glória. Resplandece sobre nós, a Tua igreja, e que a gente reflita essa Tua glória, levando a todos os cantos desse mundo essa água da vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus está aqui nesse texto, no momento que lemos, num episódio em que já é notório a fama de Jesus, ele já começa a fazer inúmeros discípulos, muitas pessoas já começam a se considerarem discípulos de Jesus, irem atrás dele, muitos vão sendo batizados e o nome e a popularidade de Jesus cresce. Lembremos que existia um outro, na época de Jesus, contemporâneo de Jesus, chamado João Batista, e que esse também tinha um grupo grande de discípulos e cuja missão era anunciar que o Messias chegaria. João Batista também se tornou um grande líder
muito popular. E nós vemos que nesses ministérios contemporâneos começaram a comparar o ministério de Jesus com o ministério de João Batista, e os fariseus percebem que aquela seita de João Batista estava, de algum modo, perdendo espaço para a nova seita de Jesus. Aquilo chama a atenção, preocupa os fariseus. Jesus, sabendo que aquilo poderia ser uma causa de ameaça naquele momento inicial do seu ministério, ele então decide deixar a região da Judéia e ir para a Galileia. Judéia ficava ao sul, Galileia ficava ao norte, e entre essas duas regiões existia uma região muito grande, conhecida como a região de Samaria. E o texto nos fala que Jesus então decide fazer o caminho por Samaria, que digamos seria o caminho normal, convencional, caminho inclusive mais perto. Contudo, passar por Samaria não era uma opção para muitos judeus, especialmente fariseus, especialmente judeus mais radicais ali, ligadas ao farisaísmo. Por quê? Porque em Samaria existia a comunidade, vamos dizer assim, dissidente, afastada do puro judaísmo, que eram os samaritanos. E muitos judeus zelosos, rigorosos, legalistas, extremistas, eles evitavam passar por Samaria e preferiam fazer um contorno, uma volta bem maior, muito grande. Tinha que atravessar um rio, 2 vezes o Rio Jordão, para ir e voltar, se quisessem ir até a região da Galileia, depois retornar para a Judéia. Dada a animosidade que existia entre judeus e samaritanos. Vamos dizer que os judeus, eles se consideravam os mais puros, os mais santos, os mais fiéis a Deus, e por conta disso também os samaritanos começaram a se sentir livres para eles mesmos decidirem como iriam e deveriam adorar e até em que lugar se deveria adorar. Mais à frente ao texto eu vou voltar nesse ponto específico de que lugar se deveria adorar, e a gente vai entender ou lembrar novamente o contexto que se deu para que samaritanos e judeus fossem então inimigos de um certo ponto. Tudo isso começou, sabemos, lá no Antigo Testamento, quando as tribos de Israel elas se dividiram. Houve uma dissidência e a maioria das tribos, 10 tribos, se unem a um rei, que se fazem dele rei, Jeroboão, e fazem com que as 10 tribos se isolem em um reino, chamado Reino do Norte, o Reino de Israel. E ali mais abaixo, essa região da Judéia ficou conhecido como o Reino do Sul, reservado apenas à região e ao povo de Judá e aos levitas, a tribo de Levi. Então, o povo do sul ficou reservado a esse pequeno reino chamado Reino do Sul. E são esses do Reino do Sul que são considerados depois na história como os judeus, como o povo do sul. E já o povo do norte, considerados e chamados de israelitas, foram esses componentes aí das tribos dissidentes e que se rebelaram contra esses outros 2 povos. Povos que eu falo, tribos, né? Que o povo de Israel foi dividido em 12 tribos, como nós recordamos aí na história. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o fato de Jesus ter decidido fazer esse lugar. Fazer esse lugar como um ponto de parada para ele. Não era apenas um ponto de passagem, mas Jesus decidiu parar exatamente ali naquele lugar. E diz que Jesus parou junto a um poço próximo à cidade, conhecido como Poço ou Fonte de Jacó. O texto nos mostra que Jesus, cansado da sua viagem, ele decide parar ali. Seus discípulos deixam o mestre, vão até a cidade comprar alimento, e Jesus fica ali sozinho.
João não ignora o fato de Jesus estar cansado. Jesus, embora fosse Deus, também foi 100% homem. E João, embora no seu evangelho tenha como um propósito mostrar essa grandiosidade de que Jesus é Deus, ele não nega também a sua própria humanidade. E Jesus ali cansado, fadigado da viagem, para. E Jesus não está fazendo isso como uma coisa casuística, acidental, como às vezes eu e você que viajamos para algum lugar novo, um lugar que ainda a gente quer explorar no litoral brasileiro, e de repente dá ali por volta do almoço ou em algum momento do dia que a gente fica bem cansado e a gente para o carro em qualquer lugar para a gente buscar abrigo, água, sombra, alimento, descanso. Não foi isso que aconteceu com Jesus. Porque cada passo que Jesus dava, por mais casuístico que fosse no nosso entender, por mais rotineiro, ele fazia isso de forma estratégica, de forma intencional. E ali naquele poço, Jesus provavelmente está só. O contexto nos sugere que Jesus de fato está só, até a chegada de uma mulher. E ela chegou ali, como nos diz o texto, por volta da hora sexta. Eu ficarei aqui com alguns dos comentaristas, ou pelo menos aqueles que eu considero que estão mais assertivos nessa passagem, que consideram a hora sexta não como o final da tarde, mas como o meio-dia. Há essas duas possibilidades. Quero deixar vocês também cientes disso. Que essa hora sexta, se for levado em consideração um calendário romano, seria final da tarde. Se for levado em consideração um calendário mais judaico, seria por volta ali do meio-dia. Prefiro entender que foi realmente por volta do meio-dia por algumas razões. Se fosse no final da tarde, não só aquela mulher, mas muitas outras mulheres iriam ao poço. Não estou dizendo que outras mulheres não poderiam estar lá, mas tudo nos sugere que, de fato, aquela mulher estava ali sozinha, num diálogo sozinho com Jesus logo mais. E ela foi então por volta do meio-dia, e ela estava só. Meio-dia não era um horário que as pessoas costumavam buscar água naquele poço. Ou eles iam cedinho, ou eles iam no final da tarde, mas não iam no sol escaldante do meio-dia. É bem possível que aquela mulher preferia ir naquele local, naquele horário, sozinha, porque ela não queria ser vista por outras mulheres, ou porque outras mulheres não queriam a companhia daquela pessoa. As prerrogativas daquela mulher não sugeriam boa companhia. É igual quando um pai vira para o filho adolescente, para a filha, fala, ó, não quero que você ande com aquela fulana não quero que você ande com aquele garoto não, porque você sabe, aquele garoto fez isso, aquela garota fez aquilo, passou por isso, passou por aquilo. Às vezes nós mesmos pais não fazemos isso, nós queremos evitar que os nossos filhos andem em determinada companhia. Pois bem, Jesus fez questão de se encontrar com alguém que, para nós, seria uma má companhia. Jesus está ali diante daquela mulher, provavelmente, como eu falei, ambos sozinhos ali naquela fonte. E Jesus faz uma coisa que surpreende aquela mulher. Ele pede para aquela mulher água. Poxa, mas alguém está na fonte. É meio-dia. Está com sede. Jesus está pedindo alguma coisa estranha? Aparentemente não. Mas o pedido de Jesus tem todo esse histórico que eu mencionei brevemente agora há pouco para vocês, e com uma série de desdobramentos na lei judaica, não a lei da Escritura, mas uma lei que foram se acrescentando de práticas, de princípios, de regras, que faziam com que um judeu bem devoto, nem conversar com uma mulher samaritana, esse judeu provavelmente conversaria. E Jesus quebra alguns preconceitos em relação a isso. Primeiro, ele se dirige a essa mulher, ele fala com ela. Segundo, ele pede algo para ela, ele pede um favor dela. Quando é que um judeu ia pedir um favor para um samaritano? Jesus pede um favor para ela. Jesus pede água. Só que quando Jesus pede água, Jesus está quebrando uma série de barreiras
Porque, como eu falei para vocês, além dele falar com aquela mulher, além dele lhe pedir um favor, o que ele lhe pede, lhe expõe diante dos cerimoniais religiosos estabelecido pelo legalismo religioso judaico, que seria se contaminar com algum objeto, com alguma coisa que um samaritano colocasse as mãos. E naquele caso seria aquela vasilha, aquele cântaro, aquele recipiente que aquela mulher extraía água do poço. Quando Jesus pede água para beber, Jesus está dizendo assim, eu quero pegar e beber e tomar mesmo. Meu filho aprendeu um esquema para tomar Coca-Cola com os colegas, né, no futebol, em que ninguém troca saliva, segundo a teoria dele, né? Ele põe a mão assim meio que na boca e dá um intervalo, assim, um delay assim, de distância da boca do refrigerante até a mão dele. Aí ele bebe, ele diz que não contaminou, né? Eu tenho minhas dúvidas se não contaminou. Eu acho que contaminou, não é? Não, Jesus está falando assim, eu quero beber mesmo, de forma mais comum e tradicional, eu quero usar o que você usa e beber essa água. E é por isso que essa mulher faz essa pergunta tão impressionada com aquilo que Jesus está falando. Como pode você, um judeu, pedir a mim de beber uma samaritana? Por quê? Quando o texto fala que os judeus não se dão com os samaritanos, judeu não usa utensílios que os samaritanos usam. Você poderia me questionar, mas os discípulos de Jesus não foram lá na cidade comprar alimento? Como é que os judeus não se dão com os samaritanos? Não, eles compram, eles vendem, eles negociam, eles vão até lá comprar comida. Mas dificilmente você vai ver um judeu dormindo na casa de um samaritano, tomando no copo do samaritano, usando o talher do samaritano, tomando naquele cântaro, naquela vasilha que se utilizava para extrair água do poço. A gente lê o texto e parece uma narrativa tão simples, tão comum, não é? Mas ali está carregado de uma quebra de barreiras. E é por isso que eu falo que quando Jesus parou ali naquela cidade, não foi um momento acidental. Ele, de fato, queria se encontrar com aquela mulher. Por que ele queria se encontrar com aquela mulher? Porque, embora Jesus, na sua humanidade, expressa toda a sua sede física, no encontro com aquela mulher, Jesus expõe toda a sede espiritual que aquela mulher se encontrava. E a sede espiritual daquela mulher, ela se dava de 3 modos. E Jesus vai expor essa sede espiritual dela. Vejam que Jesus expôs a sua sede. Mas quem na verdade estava sedenta ali não era Jesus. Quem de fato estava sedenta ali era aquela mulher. Porque ele próprio era a origem de uma água especial, de uma fonte especial. Como é que ele poderia estar sedento? A sua sede física é uma maneira que Jesus utiliza para expor a sede espiritual daquela mulher. E ele expõe de 3 formas. Primeiro, Jesus expõe a fixação dela por uma bênção material que pudesse saciar a sua sede espiritual. Já viu essa? A pessoa está triste, não está muito contente, ela vai lá na concessionária, compra um carro, aí ela se sente feliz, se sente cheia, né? Vai para o trânsito, põe a mão no volante, fica todo ali peito estufado, ai, meu carro, né? Lava toda semana, cumpre aquela agenda ali bem rigorosa. Ou às vezes o próprio adolescente que fala para o pai, não, de presente de aniversário eu quero um celular especial daqueles, sabe, toda a tecnologia, aí você cuida, põe capinha, bate foto com ele, e aquilo te enche ali de alguma maneira, você se sente meio que saciado, igual aos outros, ou até melhor que os outros. Só que o tempo passa, o que acontece? Aquilo perde a graça, perde o encanto, você já começa a se comparar com os novos lançamentos. O carro do vizinho é mais bonito, a grama do vizinho é mais verde. E é o que Jesus expõe aqui. Aquela mulher, ela pensou que uma bênção material na vida dela pudesse preencher ela espiritualmente. Como é que Jesus faz isso? Olha o que diz aí, verso de número 11. Respondeu-lhe ela,
Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Essa água viva, essa palavra, essa expressão água viva, ela, no seu sentido mais literal, tem a ver com água corrente, água de uma fonte sempre a jorrar. Mas também, do ponto de vista espiritual, tem uma conexão com o Antigo Testamento, que sempre usa a água como uma simbologia de vida eterna, de presença de Deus, de bênção de Deus, da Jerusalém restaurada. Nós vamos ver isso aqui um pouco melhor daqui a pouco, mas eu queria que você já percebesse que Jesus está falando de uma coisa e aquela mulher está levando para o outro lado. Então ela está imaginando de fato uma fonte nova, uma coisa que ela não descobriu ainda, embora ela tenha aquela fonte de Jacó como uma grande bênção para a vida dela, né? Veja como ela defende essa própria fonte de Jacó. Olha o que ela diz, ó. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos, o seu gado? Veja que ela está falando de uma coisa que aconteceu lá no passado, há muitos e muitos anos atrás, centenas de anos atrás, e está ali ainda, servindo a comunidade. Aquele poço, aquela fonte era uma bênção para aquele povo. Talvez os samaritanos até se consideravam especiais, porque se Deus não os amasse, Deus teria secado aquele poço, aquela fonte. Não, há uma origem, há uma ligação especial entre Deus e aquele povo de Samaria através da aliança e da história de Deus com Jacó. E aquela mulher, ela tem aquele poço então como uma grande bênção, um grande lugar de refrigério, de alívio, até de certa prosperidade. Só que Jesus anuncia para ela que existe algo melhor. E é aí que entra, mais uma vez, essa exposição de Jesus a respeito de uma fixação dela para uma bênção material. Olha o que diz agora o verso 12. Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Opa, né? Creu, creu, creu. Uma coisa aqui diferente do que Jesus está oferecendo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando, como eu falei para vocês, em categorias relacionadas ao Antigo Testamento, de bênçãos espirituais e de uma série de coisas que representam a presença de Deus na nossa vida e a restauração da própria nação de Israel nos modelos que os profetas descreveram. Mas aquela mulher ainda está fixada numa bênção física. Jesus fala: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, olha o que ela fala: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Está percebendo que ela está falando ainda em categorias materiais, físicas? Ela não está pensando na mesma forma de Jesus nos aspectos espirituais. Ela está imaginando que Jesus tem alguma água especial, alguma coisa milagrosa. Algo que ela vai tomar e ela, de fato, não vai ter mais sede. Essa mulher, ela está crendo nisso. Ela crê no poder de uma água mágica. Não é à toa, queridos, que o ser humano é caído desde, né, ali de Adão, e o sempre foi e o é igual. Então, quando alguém vai num templo qualquer e ali ele recebe uma água para ele beber, uma água para ele jogar na sua casa, ou qualquer outro tipo de utensílio, de objeto que se atribui poder, está fazendo a mesma coisa que essa mulher. Está depositando em alguma coisa material, em alguma coisa física, em alguma coisa visível, a solução para a sua sede espiritual. E aí essa fixação por algo material para saciar-nos espiritualmente pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer bem, qualquer patrimônio. E pode ser até as próprias pessoas. Então Jesus expõe a segunda
busca dessa mulher para se saciar espiritualmente. Ele expõe a imoralidade de um relacionamento amoroso como uma tentativa de se saciar espiritualmente, saciar essa sede espiritual dela. Então, ela está nesse diálogo de Jesus aqui, ela está doida para receber essa água especial, essa água mágica, onde ela não vai ter mais sede, e de repente Jesus vai e fala: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Veja só, irmãos, não é normal, não era comum uma pessoa se casar tanto assim. E o texto nos fala que ela se casou 5 vezes. Mas agora um novo relacionamento que ela está tendo não é nem com o marido. É um relacionamento de adultério. Essa mulher está tão fixada numa bênção material. Jesus começa a cavar o coraçãozinho dela. Mas agora ele vai mais profundo. E ele mostra como essa mulher está indo em consequências de humilhação, de degradação humana, de imoralidade, desesperada por amor, desesperada para se saciar essa sede, e ela então se entrega num relacionamento de imoralidade. Jesus expõe isso. Está vendo que Jesus está expondo isso? Ó, se você tomar dessa água aqui, você vai ter sede. Eu vou te dar uma que você não vai ter mais sede. Olha, esse que você tem agora não é teu marido. Jesus está expondo uma série de tentativas dessa mulher de se saciar, mas nada disso está adiantando. E por último, Jesus expõe até a religiosidade superficial dessa mulher. Era uma mulher apegada aos bens materiais, era uma mulher que vivia um relacionamento de imoralidade sexual, e era uma mulher religiosa. Diz o texto, verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja que quando Jesus começa a expor o coração dela em aspectos mais íntimos, ela percebe que aquele homem não é um homem qualquer. Ele está revelando coisas do coração daquela mulher e ela está o vendo pela primeira vez. E um judeu não tinha relacionamento com aquela mulher, não vivia naquela mulher, perdão, não vivia naquela cidade. Para ver um judeu ali, devia estar perdido, né? Ou doente, porque normalmente o judeu ia fazer o caminho mais longo. Jesus é um desconhecido completo para aquela mulher e ele revela algo da sua intimidade. E aquela mulher percebe que ela está diante de alguém que não é como os demais. E ela começa então a trazer toda a sua bagagem, toda a sua cultura, todo o seu patrimônio religioso diante daquele mestre, e ela tenta estabelecer uma conexão com ele. E ela fala: olha, nossos pais adoram nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém, lugar onde se deve adorar. Veja que aquela mulher é uma mulher religiosa. Ela fala: nossos pais. Ela é devota. Sem dúvida, ela tem aquele monte como um monte especial, que provavelmente é o monte chamado Monte Gerizim, aonde lá no passado, antes ainda de iniciarmos esse novo período do Novo Testamento, existia um grande templo nesse monte construído pelos samaritanos e depois foi destruído. Mas mesmo assim o monte continuava sendo sagrado. Era uma mulher religiosa. Era uma mulher que aprendeu a ter uma conexão com Deus por meio da religião, mas essa conexão ela era superficial porque ela não era capaz de saciar a sede espiritual que aquela mulher tinha. Repito, ela tinha uma fixação pela segurança dos bens materiais. Ela tinha uma carência
de alma, e ela tentava saciar isso pela imoralidade sexual. E por fim, ela vivia uma religião superficial, acreditando que aquela religião poderia, de algum modo, trazer algum favor sobre a vida dela. Mas ela continuava ainda sedenta. Ela continuava morrendo. Ela estava desidratada. Meus irmãos, às vezes não é fácil da gente admitir tão abertamente assim, mas o pecado nas nossas vidas, ela cria mesmo substitutos de Deus para saciar a nossa sede espiritual. Calvino, ele disse que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Porque nós somos criados para adorar, isso é inquestionável. A Escritura nos mostra isso do início ao fim. Quando lá no primeiro mandamento fala, não, né, tereis outros deuses diante de mim, ou não tenham outros deuses diante de mim. O que ele está falando? Que nós vamos adorar a Deus ou nós vamos adorar a outros ídolos. E ídolos que eu estou falando não é uma imagem feita de escultura. Qualquer coisa que o nosso coração estabelece como a razão da nossa vida, a razão da nossa satisfação, aquilo que vai nos saciar espiritualmente, se torna um ídolo para nós. E Calvino não estava exagerando quando ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque nós não criamos apenas um, mas nós criamos vários ao longo da nossa vida. E a gente tenta, através desses ídolos, satisfazer, saciar toda essa sede espiritual que nós temos. Só que esses substitutos são incapazes de saciar a nossa sede, assim como os ídolos não podem fazer nada por nós. O profeta Jeremias, ele nos alertou dizendo: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Os ídolos não podem nos satisfazer, não podem nos saciar. Assim como a vida daquela mulher, a busca que ela estava tendo por algo que a saciasse, estava fazendo com que aquela mulher se sentisse cada vez mais e mais sedenta. É como você estivesse dentro de um barquinho no mar à deriva, no meio do mar. E com muita sede, você pega aquela água salgada e toma. Aquilo não vai matar a sua sede. Você vai permanecer com sede. Você vai continuar com sede. E assim aquela mulher vivia. E assim muitos vivem. E assim muitos de nós vivemos também. Veja como tantas pessoas lidam com o casamento de uma forma tão banalizada. Lembro de um ator, cantor, que dizia assim de uma forma tão à vontade que ele já estava no 7º casamento. Veja como muitas pessoas famosas hoje saem na capa de uma revista casando e amanhã já estão divorciando. E daqui a pouco já contraindo um novo relacionamento. Estava lendo uma matéria essa semana falando de um artista de televisão em que a sua ex-esposa agora é amiga da sua atual companheira. Falando que relação bonita das duas, né? Que legal. E elas lá batendo uma foto juntas. Não estou dizendo que uma pessoa que porventura esteja divorciada tem que ser inimigo do novo cônjuge da seu ex-marido, da sua ex-esposa. Não é isso que eu estou falando. Mas a banalização dos relacionamentos. Mas tudo isso, meus amados, revela essa sede espiritual, esse desespero espiritual. Para que essa fonte, de alguma forma, traga um alívio, o refrigério, a alegria, o regozijo, a satisfação, mas que não vai, na verdade, trazer. A busca de muitos pela segurança nos bens materiais e até mesmo numa espiritualidade centrada em si mesmo. Nós temos um número até expressivo de ateus no Brasil, mas predominantemente é sabido que o nosso país é um país religioso, independente de que religião seja. Mas muitas pessoas têm buscado na religião
apenas uma espiritualidade centrada nelas próprias, aonde muitas vezes elas próprias se tornam o ídolo delas mesmas, a fim de satisfazer as suas vontades, seus caprichos, mas a sua sede, porque tudo isso revela essa sede espiritual. Como se aquilo fosse resolver o problema. Tendo o seu coração escavado, ela continuava ali, diante de Jesus. Muitos que estivessem diante de Jesus nos tempos de hoje, talvez já teriam saído do culto, talvez já teriam desligado a televisão, talvez já teriam dado um ok para o colega, falado, não quero ouvir mais sobre isso. Mas não, aquela mulher, ela está ali, sabe por quê? Porque ela está sedenta. Ela está diante agora de algo que realmente faz sentido para ela e todo sentido. Só que agora ela sabe que o que ela está buscando é algo muito melhor e maior. E Jesus então agora, depois de expor e revelar o coração daquela mulher, Jesus, ele também vai expor algumas coisas para ela a respeito dele e a respeito daquele encontro que ele decidiu ter com aquela mulher. A primeira coisa que Jesus revela é que o que ele oferece está acima de qualquer satisfação terrena. Verso 14 fala que, e ela não percebeu isso da forma que Jesus queria que ela percebesse, mas o verso 14 fala que aquilo que ele quer dar, aquela água da vida, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo que ele quer oferecer algo para aquela mulher que é abundante, que é refrescante e que é ilimitada. Usando essa figura, ou essa metáfora da água e da fonte, Jesus está falando de quê? Da vida eterna, da comunhão com Ele, da satisfação plena nele. E, como eu falei, Jesus está falando em categorias lá do Antigo Testamento, e sem dúvida nós não podemos esquecer de uma visão que Deus deu para o profeta Ezequiel, em que ele descreve uma grande fonte a jorrar, que se torna num rio caudaloso, que nem a nado se consegue atravessar direito, que brota a partir do templo. Se você ler lá no finalzinho de Ezequiel, vai falar sobre isso. Uma fonte que começa a aumentar o seu volume, vai aumentando, até que não dá mais para respirar, a não ser passar nadando, e daqui a pouco está tão forte. Falando de quê? Falando dessa plenitude de Deus, dessa presença de Deus, dessa restauração de Deus sobre esse mundo caído, sobre esse mundo quebrado, sobre as vidas quebradas, sobre as vidas sedentas. E é disso que Jesus está falando, e essa mulher agora está entendendo isso perfeitamente. E ele diz que essa água da vida, ela é oferecida já, não é uma coisa para o futuro. Quando ele diz aqui no verso de número 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, e a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não faz sentido. Aquela mulher está sedenta e Jesus fala para ela, ó, então se aguarda aí a plenitude dos tempos, vai acontecer uma série de coisas, eu vou ter que morrer, e aí depois, lá em algum momento da história, você vai ser saciada. Não, ele está dizendo que a plenitude dos tempos chegou. Ele chegou. A hora chegou. Jesus chegou. O Rei está entre nós. E aquela mulher, ela será saciada agora. Assim como eu e você também, embora aguardemos com expectativa, uma época gloriosa de uma restauração completa, isso não significa que nós não já possamos viver essa plenitude da presença de Deus em nós, essa abundância de Deus em nós, essa presença do Espírito Santo em nós. E mais à frente, no capítulo 7, Jesus vai mostrar que é exatamente sobre essa presença do Espírito Santo na nossa vida, que é o que significa ter esta água a fluir da nossa vida, essa comunhão íntima,
plena com Deus, que nos garante satisfação nessa vida, que nos garante comunhão nessa vida com Ele e que nos garante também a própria vida eterna. Jesus está falando para ela, você pode receber isso agora. Assim como eu estou te pedindo água e você está aí relutando, e tal, nós temos um atrito aqui entre nós. Deus está falando, você pedir, eu vou te dar. Porque é para os sedentos, para os que estão com sede. Não para aqueles que desviam o caminho, vai por outras rotas, se sentem autossuficientes, alimentados por uma religião centrada neles mesmos. E Jesus revela uma outra coisa especial, que Deus está à procura dos sedentos para torná-los verdadeiros adoradores. Essa expressão em espírito e em verdade é que os verdadeiros adoradores, eles adorarão de fato nessa comunhão plena com o Espírito. E por que em verdade? Porque não será mais o tipo. O templo no Antigo Testamento, embora a presença de Deus estivesse ali, mas o templo representava um tipo de comunhão com Deus. Assim como a igreja hoje, cada um de nós também representa um tipo, ou seja, quando nós nos reunimos aqui nesse lugar físico e tal, isso é um tipo daquilo que acontece de modo verdadeiro no céu, essa comunhão plena entre nós e o Senhor. Por isso, em espírito e em verdade. Em espírito, porque é na comunhão plena com o Espírito Santo. Quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós ouvimos a sua palavra, seja aqui neste espaço, seja nas nossas casas. E por que em verdade? Porque é real, acontece de fato essa comunhão íntima, assim como nós vamos viver aqui na ceia. O pão, o cálice, a mesa, esse ritual é um tipo de algo que acontece de forma real, em espírito e em verdade nos céus. Olha que maravilha isso, queridos. E Jesus está falando que ele está à procura dos sedentos. Lembra que eu falei para vocês que mais à frente eu ia voltar nesse ponto? Jesus está à procura, Deus está à procura. Sim, Jesus parou naquele lugar porque ele estava à procura daquela mulher sedenta. É ele quem vai, é ele que tem a iniciativa. É de Deus a iniciativa de ir aos sedentos. E os sedentos não precisam barganhar com Deus, tentar convencer a Deus de que merecem ou de que precisam. Os sedentos revelam que estão sedentos. E Deus vai a eles, a esses que estão sedentos. Jesus usou uma outra figura de linguagem a falar sobre os doentes, que sim, os doentes precisam dele, né? Aqueles que se sentem sãos não precisam dele. Jesus vai aos sedentos, ele vai a mim, ele vai a você. Por quê? Porque ele quer tornar estes sedentos em verdadeiros adoradores. E vocês já viram como é que a gente fica depois que a gente toma um copo de água assim bem refrescante, depois de um dia quente? Você não se sente assim aliviado, saciado, até mais alegre? Só pode se tornar um verdadeiro adorador quem sabe o preço de que é viver sedento. Só pode se tornar um verdadeiro adorador aquele que é grato por aquele que saciou a sua sede. Só pode ser um verdadeiro adorador quem sabe e conhece o preço da graça. Porque ele sabe como é diferente a vida de um sedento daquele que foi saciado. John Piper, ele fala que Deus é mais glorificado em você quando você for mais satisfeito nele. Isso é uma coisa muito interessante. Lá no nosso catecismo, nossa confissão de fé, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como é que eu glorifico a Deus? Me satisfazendo nele, me saciando nele, completamente nele.
E a certeza de tudo isso que Jesus está falando para essa mulher não é porque ele é um profeta, mais um profeta, e nem mesmo um profeta ao calibre, ao nível de João Batista. Quem está declarando tudo para essa mulher, como ela vai perceber, é o próprio Cristo. O verso 26 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Olha que maravilha. Ele vai à procura, e nesse caso em especial aqui, o próprio Senhor estava ali à procura daquela mulher, nesse seu ministério terreno, para falar que ele veio para dar a água da vida, para dar essa vida plena nele, e isso não terá fim, isso será para a vida eterna. Meus amados, a pandemia, ela está tirando o nosso sossego. Completamente ela está tirando o nosso sossego. Muitos de nós achávamos que seria a pandemia de um ano, né? Alguns de nós estabelecemos mesmo assim, a meta, dia 31 de dezembro acaba a pandemia, né, de 2020, e não acabou, e ela está aí, e ela está tirando o nosso sossego. A revista Veja dessa semana, do dia 31 de março, a capa da revista diz assim: à beira de um ataque de nervos, mostrando como as pessoas estão assim, desesperadas, instáveis, sensíveis. E na matéria, eu tirei duas frases que representam bem o conteúdo da matéria, que diz: cresceu o medo do futuro e cresceu o medo de morrer. Medo do futuro e o medo de morrer. E agora não é mais só as pessoas mais velhas que estão preocupadas e com medo. Todos estão com medo. Todos estão com medo do futuro. Todas as faixas etárias estão com medo de morrer, e a gente tem visto tantas vítimas em diferentes grupos de faixa etária. Agora, a pandemia também, ela revela para nós alguma coisa interessante. Ela revela algo que sempre existiu, mas que a pandemia, ela traz um desenho novo para a gente, que tem a ver com essa sede existencial, mas eu quero chamá-la, na verdade, de sede espiritual, porque ela sempre existiu no coração do ser humano. Ele sempre tentou compensar essa sede com uma série de coisas, como essa mulher fez. Só que a pandemia, ela, ao trazer esse elemento da morte tão iminente diante de nós, fez com que as pessoas começassem a chegar agora ao último ponto, ao último nível, né, desse seu desespero, que é viver os seus extremos. Come demais ou não tem fome para nada? Gasta demais ou quer guardar tudo com medo do amanhã? Mas algo que muitos poucos faziam e agora estão fazendo mais é orando mais. Orando mais. E essa matéria fala sobre isso, que cresceu significativamente o número de pessoas que passaram a orar. Olha que interessante isso. Embora sempre o homem buscou, em muitas outras coisas, se satisfazer, ele agora chega ao ponto do desespero de começar a orar mais. E eu falo desespero por quê? Por isso que a pandemia, ela traz um desenho novo para nós. Porque quando as pessoas começam a orar mais, meus irmãos, elas começam a revelar que as mudanças reais que precisam ser feitas em suas vidas não dependem mais delas, e o peso não está mais sobre elas, mas dependem de alguém, de algo ou de alguém maior do que elas. Elas começam a entender que elas precisam de um Salvador que esteja fora delas. E esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. O mundo sempre viveu sedento, mas poucas pessoas reconheciam que essa sede era a sede de um Salvador fora delas. Poucos reconheciam que essa sede era a sede, de fato, por Deus. Mas agora muitas pessoas estão reconhecendo isso. Muitos da igreja estão orando mais do que de costume. Muitas pessoas que não buscavam religião estão buscando. Muitas pessoas estão orando. E pode ser que muitas dessas estão buscando
mas ainda com os seus corações voltados para si mesmos. Mas muitos estão buscando, porque estão sedentos. E estão sedentos de salvação. Sedentos de salvação. E olha o que Jesus fez nesse texto, e eu chamo eu e você e a igreja também a refletirmos igual. Jesus, ele acolheu essa mulher. Jesus, ele expôs essa verdade, toda a verdade para essa mulher, expôs essa verdade em amor. E Jesus expôs o Salvador, a salvação, a solução. E hoje a igreja, irmãos, é chamada a fazer a sua missão mais básica nesse mundo, que é de fato anunciar que existe um Salvador. De fato anunciar para as pessoas que existe um Salvador. Primeiro nos lembrarmos de que existe um Salvador. Que se porventura morrermos, nós temos um Salvador. E que mesmo que vivamos, esse Salvador também nos traz uma vida plena, de um relacionamento vivo com Ele. Portanto, se tem alguém nesse mundo que pode oferecer algo para as pessoas, a fim de saciar essa sede espiritual delas, é o que a igreja pode fazer, comunicando de que o Salvador ele já veio, de que o Salvador está entre nós e de que a salvação é para hoje. E essa sede é para ser saciada hoje. Há uma lista enorme de pessoas aguardando uma vaga na UTI, mas há uma lista incontável de pessoas sedentas, que são uma oportunidade para eu e você falarmos do amor de Deus. E aí a gente tem sim a igreja, a transmissão desses cultos pode ser uma oportunidade de muitas pessoas ouvirem a respeito daquele que sacia a sede espiritual do ser humano. Convidar pessoas para virem também pode ser uma oportunidade, mas muitos estão receosos, com medo, temerosos, alguns com cautelas importantes, medidas de segurança que são sábias para o momento que estamos vivendo. Então, de que maneira você e eu podemos fazer isso? Nos nossos relacionamentos individuais, eu creio que Deus nos dá hoje uma grande oportunidade desses nossos relacionamentos mais estreitos, com os colegas da escola, ali na interação do grupo de WhatsApp, dos amigos da família, de pessoas que moram próximas a nós. Eu fiquei sabendo de uma igreja que fez uma atividade muito bacana nesse tempo da pandemia. Como a igreja toda não podia se reunir, o que eles fizeram? Dividiram ali em 2 famílias. Então, 2 famílias se reuniam semanalmente para orarem uns com os outros, lerem a Bíblia. Olha que impacto isso sobre a vida da igreja, olha que impacto sobre a vida, quem sabe, de uma terceira família que alguém pode convidar com toda a segurança para participar ali na sua casa de um momento de oração e de estudo da. Quando eu fui fazer um curso de aconselhamento, eu comecei a ver o quanto a igreja perdeu o seu papel como igreja conselheira. Isso se tornou um trabalho mais elitista do próprio pastor ou de alguma outra pessoa como um profissional na área das enfermidades emocionais, o psiquiatra, o psicólogo. E a igreja em si abriu mão do seu papel como igreja conselheira. E lá nesse curso, irmãos, eu lembro que eu fui despertado da necessidade desse resgate da igreja se tornar uma igreja conselheira. Cada membro da igreja ter a capacidade e o reconhecimento de que ele foi chamado a aconselhar pessoas, cuidar de pessoas. E eu confesso para vocês que eu consegui fazer todas as matérias do curso, mas não consegui concluir o curso. Sabe por quê? Porque nesse período todo eu estudando, eu vi um monte de pessoas na igreja que precisavam ser aconselhadas. Eu fazia o curso ou eu aconselhava? Aí o que eu fiz? Aí eu parei, interrompi o curso, tive que parar. Para eu tentar formar um grupo de pessoas na igreja que despertasse essa visão nelas a respeito do aconselhamento e não mais só o pastor, mas outras pessoas pudessem também aconselhar. E desde então, esse tem sido um compromisso meu e um desejo meu de trabalhar em prol
desse resgate do aconselhamento bíblico dentro da igreja para que a igreja se torne uma igreja conselheira. Vocês imaginem nesse período de pandemia, se nós fôssemos uma igreja conselheira. Se cada um de nós tivéssemos essa sensibilidade para perceber que o meu vizinho ali pode ser alvo do meu aconselhamento, que um irmão que chegou na igreja novo pode ser alvo do meu discipulado, do meu cuidado, que eu não preciso esperar a igreja estabelecer um programa, que eu não preciso esperar a igreja estabelecer uma reunião, que eu não preciso esperar a igreja restabelecer um encontro. E encontros, programas e programações é uma coisa que nós presbiterianos gostamos muito, né? E a gente está bem incomodado com a pandemia também por conta que nós não podemos nos reunir todo mundo, grupão. Mas Deus te chama a ser uma igreja conselheira, lá no seu prédio, na sua rua, no ambiente da sua casa, até mesmo lá dentro do seu trabalho. Uma igreja que seja conselheira, uma igreja que seja acolhedora, não uma igreja que seja terapêutica, eu não vou usar esse termo, mas é uma igreja que seja remidora, que trabalhe no processo da remissão da vida das pessoas. Ali na cruz, agonizando e com sede, Jesus estava recebendo sobre si o nosso pecado, nosso apego aos ídolos do nosso coração, para que a nossa sede fosse saciada, pois ele mesmo declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos orar? Pai, oramos nessa hora para que o Senhor nos faça, Senhor, revisitar as nossas convicções, os nossos valores, os nossos conceitos a respeito do que é ser uma igreja. Primeiramente, Senhor, a respeito de quem nós somos diante de Ti. Que a gente não se esqueça que não fomos nós que abraçamos a igreja, que não fomos nós que escolhemos fazer parte da igreja, que não fomos nós, Senhor, que tomamos essa iniciativa. Mas foi, Pai, primeiramente, uma ação Tua, uma decisão Tua de vir a nós porque estávamos sedentos. Que a gente se recorde dessa sede de alma, dessa sede espiritual que vivemos. E que vez ou outra, Senhor, a gente começa a desviar os olhos dessa fonte da vida e querer se saciar nesses ídolos temporários, ídolos que não fazem a menor diferença na nossa vida de modo pleno. E eu rogo ao Senhor que, a partir dessa convicção de que somos pessoas que foram saciadas por Ti, que o Senhor também nos faça fonte a jorrar sobre a vida de outras pessoas. Possamos ser fonte a saciar a sede espiritual das outras pessoas, não porque somos fonte em nós mesmos, mas porque estamos conectados à fonte da vida, que é Jesus. E é no fundo a essa fonte primária, que é o Senhor, que nós queremos, ó Pai, conectar as pessoas. Não de um modo, ó Deus, a convencê-las de que a nossa religião é melhor, de que ter uma religião é uma coisa boa, mas porque o Senhor mesmo identifica na vida delas essa sede espiritual e o Teu Espírito, ó Deus, vem preenchê-las, vem transformá-las, vem mudá-las para a Tua glória. Amado Deus, abençoe a nossa igreja nesse tempo de pandemia, para que cada crente, cada membro, Senhor, abra os seus olhos e se desperte para o testemunho que podemos dar diante desse mundo sedento, acolhendo, aconselhando, apontando a salvação. Como é, Deus, o Teu desejo que a igreja faça. Senhor, sim, nós desejamos um dia voltar a nos reunir, ter um grande grupo aqui, em tempos de louvor, de comunhão, de celebração da ceia. Mas se o Senhor nos permite passar por esse momento, ó Pai, onde as nossas reuniões elas não podem acontecer como nós gostaríamos, isso não significa que a nossa igreja perdeu a sua relevância nesse mundo. Desperta-nos, ó Pai,
para o que podemos fazer. E eu oro nesse momento por todos aqueles que estão sedentos, por todos aqueles que ainda, Deus, estão em busca de algo que traga essa satisfação. Seja num relacionamento, seja na prosperidade material, ou até mesmo escondidos atrás de uma religião de fachada. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor vá a esses corações sedentos e use as nossas vidas também para irmos até eles, para mostrarmos que existe uma água abundante, refrescante, ilimitada, a água da vida para todos eles, para todos aos que têm sede. Em nome de Jesus, amém.